Graça e paz, meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui em mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana de Nova Esperança, compartilhando com você, para a sua casa, para o seu coração, a palavra de Deus. E queremos fazer uma oração com você agora. Feche seus olhos, fale com Deus em gratidão e também pedindo que Deus abençoe sua vida nesse momento, a partir desse estudo das Escrituras Sagradas. Santo Deus, nós te bendizemos, ó Pai, por esta graça, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estudar a palavra do Senhor, de ouvir a Tua palavra. Ó Deus, que nós possamos te conhecer mais e mais, possamos, ó Deus bendito, conhecer mais a Tua pessoa, a Tua obra, e estamos muito felizes de ter a Tua palavra diante dos nossos olhos, em nosso idioma, e rogamos que ela possa adentrar em nossos corações, alimentando nossas vidas, nos dando esperança, nos dando força, paz. Que o Senhor conceda a graça de iluminar nossa mente para que nós possamos entender o Teu Evangelho e possamos viver de acordo com o nosso chamado, com esse chamado santo, que possamos viver uma vida de santidade, uma vida que glorifique o Teu nome, possamos pôr em prática tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando. Vem, Pai, abrir nossa mente, por favor, para que possamos, ó Deus, conhecer mais do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, mais ainda do Teu Espírito Santo, que habita em nós, que é o nosso ensinador por excelência, que sejamos mais crentes agora, mais crescidos, mais amadurecidos, mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. O Pai olha com muito amor para a Tua igreja nesse tempo de pandemia, nesse tempo de lutas, nesse tempo difícil que nós estamos passando, abençoando, ó Deus, aqueles que estão de luto, sofrendo, aqueles que estão nos hospitais, doentes, internados. Livra-os, ó Deus, tem misericórdia dos Teus filhos, abençoa as famílias que estão em ansiedade, com dificuldades, com preocupações sem fim, com medo. Derrama graça sobre todos, abençoa os que estão passando por privações, outras crises financeiras, estão sem emprego, estão com dificuldades para conquistar o pão de cada dia. Ó Deus, abençoa o Teu povo, Pai. O Senhor conhece muito bem as necessidades dos Teus filhos. Derrama graça sobre nós, faz-nos mais firmes em Cristo Jesus nesse tempo. Dá-nos paciência nas tribulações, dá-nos perseverança, enche o nosso coração de esperança, de força, de sabedoria, de maneira que nós possamos glorificar o Teu nome mesmo nestes dias maus, abençoando também, ó Deus, dos nossos irmãos, amando o nosso próximo, amando o Senhor, vivendo uma vida que glorifique o Teu nome. Que sejamos também, Deus bendito, instrumentos nas Tuas mãos para levar a Tua palavra, que somente o Evangelho, Senhor Deus, pode trazer a verdadeira esperança para o coração do homem. Assim nos usa também, nos abençoa, Pai, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me
como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e 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 usa-me, Senhor. Um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Muito bem, meus irmãos, nós queremos hoje meditar com vocês no seguinte título, no seguinte tema: Vencendo o Medo do Futuro. Eu quero convidar vocês para que vocês abram
as suas Bíblias em 2 Timóteo, no capítulo 1, nós vamos ler por enquanto apenas 2 versículos, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e versículo 7, que diz assim a palavra de Deus. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é o texto, por enquanto, nós vamos ler mais alguns versículos depois. E essa carta, a segunda epístola de Paulo, ela foi escrita a um jovem pastor chamado Timóteo, amigo de Paulo e filho na fé de Paulo. Paulo o evangelizou, Paulo teve a alegria, a graça de poder formar esse irmão em Cristo, ser o instrumento de Deus para o crescimento dele, o conhecimento dele no Evangelho, o seu amadurecimento em Cristo e também ali iniciá-lo no ministério pastoral. Timóteo era um presbítero e que estava pastoreando ali em Éfeso, no primeiro capítulo, né? Nós temos uma informação lá na primeira carta que Paulo pediu que ele ficasse em Éfeso para cuidar da igreja do Senhor. A primeira carta é bem interessante porque ela dá instruções muito claras de Paulo para que Timóteo organizasse a igreja nas questões administrativas, questão do culto e também orientações para que ele enfrentasse problemas que a igreja estava tendo, inclusive com falsos crentes, falsos mestres, irmãos também que estavam provocando dificuldades na igreja. A segunda carta, ela tem um tom bem mais pastoral, um tom mais pessoal, digamos assim, do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tem aqui o interesse de ajudar Timóteo, para que Timóteo enfrente os falsos mestres que estavam ainda perturbando a igreja do Senhor, e também com o propósito ali de animar Timóteo, para que Timóteo então pudesse ter coragem de enfrentar essas dificuldades com ousadia, no temor do Senhor, evidentemente, mas que pudesse se levantar ali e ser usado por Deus para enfrentar os perigos com confiança no Senhor e não se envergonhando da verdade que ele era ministro, para que ele deveria pregar, né, como ministro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós estamos vivendo num tempo bem difícil e muitas pessoas estão muito preocupadas e até com medo do que pode acontecer no amanhã. Então, pessoas que estão com medo do futuro, e esse medo, nós sabemos, é um medo que escraviza, que paralisa. E a nossa ideia aqui, com esse texto, é um exemplo, né, um texto bíblico que nos mostra que como enfrentar exatamente uma dificuldade como essa. Timóteo estava passando por muitos problemas e o texto nos mostra aqui que ele estava tendo dificuldades de enfrentar esses problemas. Ele era um jovem pastor, o seu pai na fé, que era Paulo, já era um homem idoso, estava preso, estava aqui caminhando para o seu martírio, né? A carta nos mostra isso, e Timóteo então estava muito preocupado. Eu tenho muitos desafios pela frente, muitas coisas urgentes para resolver, muitos problemas para enfrentar, e Timóteo estava aqui entrando aqui num processo de desânimo, talvez de desistência, com certo medo, com certo receio do que poderia acontecer com a sua vida, do que poderia acontecer com a igreja, se fracassaria, né, diante de tantos desafios que ele tinha como pastor, como ministro do Evangelho. Então, nesse sentido, a gente percebe que Timóteo também enfrentava o medo do amanhã. E esse texto que o apóstolo Paulo, inspirado aqui, escreve para Timóteo, nos dá alguns princípios que são muito importantes para que nós possamos também vencer o medo do amanhã, caso
tenhamos, né, o medo do futuro. Se você de repente aí está vivendo um tempo de muita ansiedade, de muita preocupação e de medo paralisante, inclusive, das coisas que poderão acontecer, a sua mente está vagando, olhando para frente, e isso, coisas que nem aconteceram ainda, talvez nem aconteçam, estão aí já escravizando você aqui hoje, controlando a sua vida aqui neste momento. Então, isso é uma grande luta que o coração do homem tem neste mundo, e nós queremos aqui trazer uma mensagem nesse sentido para nos ajudar nesse sentido, ok? Então, veja, primeiramente nós precisamos deixar muito claro aqui que nós não estamos falando aqui, não estamos nos levantando contra aquilo que nós podemos chamar de prudência legítima. Então tem uma grande diferença entre a prudência legítima e a preocupação ou medo paralisante. A prudência legítima, ela faz com que nós olhemos para o futuro e nós nos planejemos, nós tenhamos sonhos, expectativas, e nós possamos nos organizar, trabalhar, né, olhando para esses alvos excelentes e buscando. Só que essa prudência legítima, ela é totalmente fundamentada em Deus, no cuidado de Deus para conosco. Então, isso nos livra de ansiedades. Nós olhamos para o futuro, mas não ficamos escravos ou não ficamos atormentados diante dessas possibilidades do futuro que não nos pertence, que só Deus conhece. Mas a preocupação paralisante, né, que ali nós sabemos que existe ali uma linha divisória, uma linha inclusive até tênue talvez, mas essa preocupação, ela é uma ansiedade exacerbada, uma preocupação absurda com relação ao futuro. Então, pensar no futuro é necessário, mas viver uma vida de escravidão hoje por causa de um futuro que nem existe, né? Isso realmente é uma bobagem, uma tolice, e o nosso coração ele pode cair nessa armadilha, tá? Então, é tola a pessoa que não pensa no futuro, mas também é tola a pessoa que se perde em preocupações exageradas por causa do amanhã. E o Senhor Jesus não quer que nós nos inquietemos com o amanhã. Tem um versículo nas Escrituras, lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, que diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, é mandamento do Senhor que o nosso coração não fique inquieto com o dia de amanhã, pois esse amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta, como disse o Senhor Jesus, ao dia o seu próprio mal. Então, o dia de hoje tem seus próprios cuidados, seus próprios males, as suas dificuldades que nós precisamos enfrentar. Enfrentemos-las. Então, vamos enfrentar, então, melhor dizendo, as dificuldades do hoje. Amanhã será o próximo passo. Então, um passo de cada vez. O Senhor Jesus, então, quer que nós, meus irmãos, nós não sejamos culpados de ansiedade com relação ao futuro, com relação ao amanhã. E isso é o que nós precisamos aprender aqui a respeito disso. Ainda que seja certo pensar no futuro, é errado. É totalmente errado ser controlado por ele. Então, não seja um prisioneiro do futuro, não seja um prisioneiro da ansiedade e da preocupação exagerada. Tudo bem? Então, essa é a nossa meditação. E o apóstolo Paulo, ele, escrevendo a Timóteo, ele começa com uma repreensão muito forte. O versículo 6 diz assim: por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. E o versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Então, o apóstolo Paulo começa repreendendo o seu amado filho na fé, o amado pastor Timóteo,
dizendo: Deus não nos tem dado espírito de covardia. Deus nos tem dado espírito, mas não de covardia. Deus não tem dado espírito de covardia aos seus filhos. Então Timóteo estava se permitindo ser escravizado pelo medo de amanhã. Timóteo estava caindo no pecado da covardia. Ele estava deixando de olhar para Deus. Ele estava deixando de olhar para aquilo que Deus fez e faz e ainda fará pelo seu povo. Timóteo estava apenas olhando para o futuro, que é obscuro, que não nos pertence, que não conhecemos, que nada sabemos. Estava permitindo que esse futuro tão incerto estivesse ali escravizando o seu coração. E isso estava paralisando o jovem pastor Timóteo. Então, nós caímos, meus irmãos, no mesmo erro. Se nós começarmos a olhar para o futuro, para o amanhã, e nós nos descontrolarmos aqui nas nossas inquietações, com as nossas ansiedades, com os nossos medos, isso tudo nos escravizar, nos paralisar, nos fazer adoecer, nos fazer sofrer, porque isso causa angústia no nosso coração. Então, a nossa imaginação começa a trabalhar, começa a levantar possíveis situações de dificuldades, e a gente começa então a se perder, né, nesse emaranhado de pensamentos e sentimentos, e isso nos traz não outra coisa senão escravidão e pode nos levar a uma vida de muita covardia. Nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. Então, o apóstolo Paulo começa então repreendendo Timóteo. Timóteo, Deus não nos chamou para sermos covardes. Ele não nos deu espírito para isso. Timóteo deveria olhar para o dom de Deus. Timóteo deveria olhar então para o que Deus estava dando para ele, para o seu coração, e está dando para o seu povo, o dom de Deus. É isso que nós devemos também fazer. Veja, vou ler mais uma vez o versículo 6. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, Timóteo tinha em seu coração o dom de Deus, e ele precisava olhar mais uma vez para isso e reavivar esse dom que estava já em seu coração. E aqui a palavra reavivar, ela é bem interessante, porque a ideia aqui no texto original é de um fogo que está ali e está querendo se apagar. E ele precisa ser provocado, ele precisa ser atiçado novamente, com sopros, com ventos, né? Então essa é a ideia de reavivar o dom de Deus. Não é fazer nascer, mas é simplesmente se utilizar dos artifícios, dos meios ordenados por Deus, para que esse dom, para que essa chama possa volte mais uma vez a queimar dentro do coração, certo? Então essa é a ideia de reavivar aqui. Então, Timóteo precisava fazer isso. O apóstolo Paulo diz: por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti. Você precisa, meu querido Timóteo, reavivar esse dom. Você não pode cair na armadilha da covardia. Deus não te deu espírito para ser um covarde. Então, nós precisamos ser muito realistas com relação a isso, porque nós sabemos que nós somos pecadores, nós somos muitas vezes inconstantes, nós somos fracos, mas Deus tem nos dado do seu Espírito. O dom de Deus que está em nós é o Espírito de Deus que habita em nossos corações. E Deus nos regenerou, o Espírito Santo de Deus está em nós, e então importa que nós, meus irmãos, olhemos especialmente para isso que já nos pertence, que já nos foi dado por Deus, por sua graça. E precisamos então reavivar esse dom que há em nosso coração. Timóteo era fraco, como nós. Timóteo também estava diante de desafios imensos, como nós nas nossas áreas da vida, né? Timóteo estava diante de inimigos terríveis, diante de muitos problemas. Estava, talvez, ali
como minoria, se sentindo só talvez, né? Mas, meus irmãos, a verdade é que Deus estava com Timóteo. Deus estava com Timóteo. E Deus queria também agir no coração de Timóteo e também agir por meio de Timóteo ali como um oficial de Deus, um ministro do Evangelho, um presbítero ali que foi ordenado pela imposição das mãos do apóstolo Paulo. Então, é muito bom que nós reconheçamos as nossas fraquezas, que nós saibamos das nossas limitações. É muito bom que nós tenhamos que sejamos realistas com relação aos problemas grandes que nós estamos enfrentando. É muito bom que nós façamos isso, mas nós não podemos parar aí. Nós precisamos pensar em Deus. Nós precisamos voltar nossos olhos para Deus, para o dom de Deus que há em nós. E aí, se nós fizermos isso, nós, com certeza, muitas coisas vão mudar nas nossas vidas. Precisamos conhecer a verdade de Deus em nós, e essa verdade nos libertará desse calabouço, né, dessa cadeia, dessa escravidão, desse medo terrível, desse medo nefasto. Então, meus irmãos, uma pergunta que é muito importante e nos ajuda a entender mais ainda o texto é o seguinte: que dom é esse, né? Porque é necessário reavivar o dom de Deus que há no coração do crente, né, do crente Timóteo. E que dom é esse? Então, Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de quê, então? O apóstolo Paulo, claro, não nos deixa sem respostas, né, meus irmãos? O versículo 7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, o espírito que nos foi dado não é de covardia, mas é espírito de poder, de amor e de moderação. Então, o texto, em continuação, nos mostra mais ainda desse dom, nos fala do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o apóstolo Paulo, nesse versículo 7, enumera alguns aspectos desse dom de Deus que Deus tem nos dado. Deus deu a Timóteo e Deus tem dado aos seus filhos. Primeiro é espírito de poder. E veja, meus irmãos, que maravilha isso. Nós somos fracos e dependentes de Deus. E Deus nos dá então do seu poder. Poder para que nós possamos viver a vida cristã. Poder para que nós possamos pregar o Evangelho. Poder para que nós possamos lutar contra os nossos pecados. Poder para que nós possamos resistir ao diabo no dia mau. Poder para perseverar. Poder para ter paciência nas tribulações. Poder para prosseguir. Poder até mesmo para enfrentar a morte, para a glória de Deus. Então, nós podemos lembrar, por exemplo, que o apóstolo Pedro tinha muito medo também de muitas coisas, inclusive medo de morrer. Lembrem que quando Jesus fora preso, né, Pedro estava acompanhando e algumas pessoas reconheceram, pelo jeito dele falar, que ele estava com Jesus. E Pedro negou que estava com Jesus. Pedro chamou palavrões, Pedro praguejou, negou absurdamente que estava com Jesus. Pedro estava morrendo de medo de morrer, medo de ser reconhecido como um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, medo do que poderia acontecer com ele. Pedro, então, se acovardou diante daquela situação. Mas quando nós lemos o livro de Atos, depois que o Espírito Santo foi derramado na igreja, nós encontramos um Pedro totalmente diferente. Pedro, então, recebe do céu, do alto, poder para testemunhar a respeito do Evangelho, para pregar o Evangelho. E aí nós estamos vendo agora no livro de Atos, né, nós podemos ver, melhor dizendo, um Pedro intrépido, um Pedro corajoso, um Pedro dedicado à pregação do Evangelho, sendo perseguido, sendo levado às autoridades, sendo ameaçado, apanhando, e mais tarde, segundo a tradição, até mesmo martirizado, crucificado de cabeça para baixo em Roma. A vida de Pedro mudou por causa do dom de Deus. Ele recebeu
espírito de poder para viver e também para morrer para a glória de Deus. Deus tem dado poder a seus filhos. Deus deu poder a Pedro, Deus deu poder a Timóteo, e Deus tem dado poder também a cada um dos seus filhos para que possam enfrentar as lutas desta vida, para que possam vencer, inclusive, a ansiedade e o medo do amanhã, o medo do futuro. Mas também, veja, o apóstolo Paulo diz que Deus também nos deu espírito de amor. Timóteo, então, estava capacitado com espírito de poder e espírito de amor. Isso aqui é uma coisa muito impressionante. Eu, quando olho essa palavra aqui, eu acho muito interessante que o apóstolo Paulo destaque exatamente isso como parte daquilo que Deus tem dado para o seu povo, para os seus filhos. Então, precisamos de amor, precisamos do amor verdadeiro, porque é o amor verdadeiro que precisamos mesmo, que é a palavra ágape, né? Então, veja, eu vou falar aqui uma coisa que é muito interessante, preste bastante atenção, medite no que eu vou dizer, porque geralmente pessoas que estão ali dominadas pelo medo, escravizadas pelo medo, elas na verdade geralmente estão mergulhadas em autopreocupação. Elas estão focadas em autoproteção. Geralmente, o fundamento, né, onde ali esse castelo do medo foi construído, ele geralmente está fundamentado ali no egoísmo. Exatamente isso. Então, pessoas medrosas, que às vezes até, em alguma situação, podem até, pelo comportamento, podem até provocar pena em nossos corações, ficarmos com pena, oh meu Deus, né? Que pena. Mas pessoas medrosas, muitas vezes, pessoas covardes, muitas vezes, elas estão absorvidas demais em si mesmas. Elas estão preocupadas demais consigo mesmas e apenas com elas mesmas. Elas estão ali se perguntando, mas o que vai acontecer comigo? Mas e a minha situação, como é que vai ficar? E a minha vida? E se você se for, como é que eu vou ficar? Como é que eu fico? E se eu falhar? E se você não vier, como eu vou ficar? E assim por diante. E percebam que o eu está sempre ali se destacando, porque elas estão olhando para si mesmas. Quando estamos ali caminhando, né? O perigoso caminho da covardia, perigosíssimo, porque as Escrituras nos ensinam que os covardes não herdarão o reino de Deus. Na verdade, o que está ali, na essência da coisa, é um egoísmo muito grande. Pessoas preocupadas consigo mesmas. Então, toda aquela fragilidade aparente está encobrindo, na verdade, um grande egoísmo. Então, quem está constantemente voltado para si mesmo, constantemente se perde. E há somente uma maneira para libertar pessoas assim, que é receber Espírito de Deus, Espírito de poder e também Espírito de amor, para parar com esse amor próprio pecaminoso e passar a amar a Deus e amar ao próximo, que é o resumo de toda a lei. Então, é necessário amor, sim, para expulsar o falso amor do coração, o amor pecaminoso, venenoso. Então, esse espírito de amor, esse dom de Deus, libertará o medroso do autointeresse, da autopreocupação, trará libertação, trará liberdade. Então, lembre-se do amor de Deus. Você precisa, para vencer o medo do futuro, do amanhã, precisa amar a Deus. Precisa
adorar o seu Deus, louvar o seu Deus, precisa obedecer ao seu Deus, o seu Criador, o seu Redentor, o seu Salvador, dedicar o seu coração a Ele, amorosamente. E você também precisa olhar para o amor dele. Olhe para o amor de Deus por você. Olhe para o amor eterno de Deus, que nos amou apesar de nós, com amor eterno. Olhe para o amor de Deus, que apesar do nosso pecado, planejou o caminho de redenção para nós. Olhe para o amor de Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou Jesus por amor a nós. Olhe para o amor de Deus, para que você possa vencer o medo. Você precisa do Espírito, que é dom de Deus, o Espírito do amor. Então, olhe para Cristo, olhe para o Filho de Deus, que veio a este mundo, que suportou sofrimentos, que suportou tentações sem pecado, que suportou a afronta dos homens, a violência dos homens, o ódio dos homens, e tudo isso por amor a você, e tudo isso para lhe salvar dos seus pecados. Pense em Jesus Cristo, medite no amor de Cristo, no tamanho, na profundidade desse amor, na imensidão desse amor. Faça isso, medite no amor de Deus, medite no amor de Cristo, medite no amparo do Espírito Santo por você, em seu coração, por sua vida, e esqueça de você mesmo. Ame a Deus. Mas amor também ao próximo. Isso é algo importante. Timóteo precisava amar a Deus, amar a Cristo, amar a verdade, amar o Evangelho. Veja, o apóstolo Paulo fala sobre isso, eu quero ler com você, aqui que é bem interessante a continuação, versículo 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarregado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, meu depósito, até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, o apóstolo Paulo faz Timóteo olhar para o amor de Deus, para esse imenso amor, olhar para Cristo Jesus, que veio apesar de nós, das nossas obras, mas veio para nos salvar, para nos redimir, amor eterno, veio para vencer a morte, sim, a morte, veio para vencer até mesmo a morte, que tanto também nos atormenta, que tanto nos assusta, mas é necessário que Timóteo também ame seus irmãos, ame Paulo, não se envergonhe de Paulo, entenda que aquele sofrimento de Paulo é um sofrimento por causa do Evangelho, ele devia se juntar a Paulo, devia estar disposto a sofrer também, como Paulo estava sofrendo, porque Cristo tem chamado os seus servos a participar dos seus sofrimentos. Então, esse sofrimento fala de que era necessário pregar o Evangelho naquela cidade, de que era necessário enfrentar os falsos mestres, a falsa doutrina, que era necessário sair do comodismo, que era necessário sim, por causa da verdade, enfrentar inimigos. Mas Timóteo deveria pensar nas outras pessoas. Timóteo deveria olhar para aqueles crentes que estavam precisando do Evangelho para amadurecer em Cristo. Precisava olhar para aqueles que ainda não eram crentes, que estavam ali perecendo em seus pecados e precisava se destacar, trabalhar, se esforçar para alcançar, pela graça de Deus, aqueles pecadores para o Evangelho, ou o Evangelho alcançar aqueles pecadores para Cristo. Timóteo precisava olhar para os seus irmãos, precisava olhar para as almas que estavam perecendo,
precisava amar todos eles. Timóteo precisava fazer tudo isso para que ele esquecesse de si mesmo, parasse de se preocupar tanto consigo mesmo e começasse então a abandonar o espírito de covardia para a glória de Deus. Então, meus irmãos, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas tem nos dado espírito de poder, espírito de amor e, por fim, espírito de moderação. Aqui é o último ponto da nossa mensagem. A palavra moderação aqui, ela poderia também ser traduzida por equilíbrio, controle, ou talvez até disciplina, mas a ideia aqui é de um controle. Aqui a ideia é de um controle, uma serenidade diante dos conflitos, das ameaças, dos desafios, das lutas da vida. É interessante aqui porque o Senhor Jesus Cristo, numa certa ocasião, quando avisou seus discípulos que eles seriam perseguidos, seriam levados para as autoridades por causa do Evangelho, o Senhor Jesus disse que eles não deveriam se preocupar, porque naquela hora lhes seria dado, o texto diz, naquela hora lhes será dado o que dizer. Então eles estariam, mais tarde, foi de fato o que aconteceu, inclusive com o próprio apóstolo Paulo e também agora com Timóteo, eles estariam sendo perseguidos, ameaçados e enfrentando as grandes autoridades do tempo, tanto religiosas quanto também do Estado e etc., ameaçadas para que se calassem, para que abrissem mão do Evangelho, e elas então teriam ali poder de Deus, amor a Deus e ao próximo, à igreja, e também controle, equilíbrio, moderação, para testemunhar o Evangelho com serenidade, com sobriedade, com verdade, com coragem, com autoridade. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Essa moderação, ela nos dá, meus irmãos, controle e equilíbrio nas tempestades da vida, para que nós não nos perdemos desesperados, como se não tivéssemos esperança neste mundo, como se não tivéssemos o amor de Deus e não fôssemos o objeto desse amor impressionante, infinito. Então essa moderação é uma moderação para nos dar, para fortalecer o nosso testemunho de Cristo neste mundo. Essa moderação nos fará com que olhemos para o futuro e mesmo com um presente tempestuoso, nós possamos dizer, eu não sei o que vem ali pela frente, só Deus sabe, mas eu decido esperar em Deus, confiar em Deus. E não deixar que o nosso coração se afunde no mar da preocupação, da ansiedade, do desespero. Então, meus irmãos, o Senhor Deus tem nos dado essas coisas, e é necessário que nós diligentemente possamos reavivar isso em nossos corações, esse dom de Deus em nossos corações, o espírito de poder, de amor e de controle, de moderação. Reavive o dom de Deus que há no seu coração, reavive esse maravilhoso dom de Deus, descanse em Deus, busque a Deus, confie em Deus, olhe para si, perceba assim a sua limitação, a sua pequenez, que você é um pecador, carente de Deus, faça isso. Olhe para os desafios, olhe para a grandeza deles. Sim, faça isso. Mas, acima de tudo, olhe para Cristo, olhe para o Evangelho, olhe para Deus, olhe para o poder de Deus em sua vida, do Deus do impossível, que cuida de você, que lhe sustenta, que provou o seu amor por você, enviando Jesus para morrer por você. Se você é um filho de Deus, você foi alcançado por esse Evangelho, perdoado, reconciliado com Deus. Olhe para isso, olhe para estas coisas. Leia a palavra de Deus, viva uma vida de oração, alimente-se das Escrituras Sagradas. São os meios que Deus tem dado para a igreja para que esse dom seja reavivado, para que essa chama possa ser fortalecida, né, e possa realmente tomar conta do nosso coração.
Nós precisamos disso. Precisamos, meus irmãos, dessa graça de Deus, reavivar o dom de Deus que há em nós, para que possamos, meus irmãos, vencer a covardia, o medo exagerado, o medo paralisante, vencer esse olhar nosso para nós mesmos e tão autocentrado, tão egoísta, que possamos, com a graça de Deus, vencer tudo isso. E podemos. Deus tem nos dado do seu poder, Deus tem nos dado da sua graça. Que Deus nos abençoe, que o Senhor Deus o ajude, meu irmão. Se você tem enfrentado muito medo, muita ansiedade, muita preocupação, que Deus te abençoe, te livre, te liberte. Que pela graça de Deus você possa vencer tudo isso. Você tem poder, amor e moderação para isso. E se você que está nos acompanhando aqui não é um crente em Cristo Jesus, e você olha essas promessas e vê o texto, a insistência em dizer que isso Deus tem dado para os seus filhos, entregue o seu coração para Cristo, receba o dom de Deus que é o Espírito Santo, e receba também o perdão de Deus, a vida eterna e essas capacitações para que você deixe de viver para você mesmo e comece a viver para Deus, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, abençoe seu coração, a sua família e lhe dê uma boa semana em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A família de oração nós vamos anunciar no grupo de WhatsApp. Acompanhe lá não apenas esse aviso, mas também todos os outros avisos com relação à nossa semana, tá? Nós temos culto de doutrina na quinta-feira e no sábado, pela manhã, às 7 horas, nós temos reunião de oração dos homens. Então, estamos esperando aí, nessa semana, decretos municipais, e com a graça de Deus, a gente possa, então, voltar a congregar presencialmente. E aí, então, dependendo desses decretos, essas coisas vão mudar, tá bom? Esses avisos são mutáveis, digamos assim. Tudo bem? Então, Deus abençoe a todos, uma boa semana a todos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a eterna consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente neste instante, mas por todo sempre. Amém.